1h e 51 minutos. Eu vou aqui pedir para que você responda o Lei Araújo, que está fazendo uma pergunta aqui, está fazendo uma provocação. Quero que você responda ao Lei Araújo, mas seja breve, porque a gente tem que conversar sobre castanha e outros produtos aqui. Importante a gente saber a tua percepção. Itaã, por que o governo é tão fechado para o produtor rural? Aqui na pergunta dele, essa expressão produtor rural guarda relação com o pequeno produtor, o produtor de base familiar. Por que o governo é tão fechado para o produtor rural e já para o agro negociar é tão bem assistido? E o agro que tem uma produção gigantesca, o Lei Araújo. Ele tocou num ponto, né, que eu acho que tem mudado essa percepção, né, essa atuação do governo nesse sentido, né. Eu posso destacar aí desde o ano passado, em especial, né, depois de pós-pandemia, né, e tem feito todos os esforços para chegar ao pequeno produtor, né, realmente, né. O agronegócio, ele andou, o maior agronegócio, assim, o grande negócio, né, ele despontou principalmente pelo governo não atrapalhar e pela capacidade de licenciamento que o governo teve, né, e eu considero isso como sendo um apoio ao empreendedor, e ele despontou. Deixar o produtor trabalhar, ele trabalha. Já o pequeno produtor, ele necessita realmente de um apoio especial, né, e eu sei que, apesar de ser em outra secretaria, mas estou no governo, o governo tem um programa chamado Mecaniza Mais, que vem introduzindo ele desde o ano passado, né, que tem exatamente esse viés, né, de chegar ao pequeno produtor e garantir o apoio, né, de mecanização, atendimento e assistência mais próxima, né. E eu tenho certeza que esse ano, né, a CEPROD, né, vai despontar com esse programa, e eu tenho certeza que aí, ao final do ano, os pequenos produtores vão ter um outro olhar com relação a isso. Está otimista em relação a isso? Otimista porque está acontecendo desde o ano passado, já vem acontecendo, né, e isso vai enraizando cada vez mais. A eleição acho que prejudica um pouco, né, esse movimento, porque, vamos dizer assim, se para um pouco aí a atenção, né, mas esse ano eu tenho certeza que esse programa vai ser um grande diferencial aí na produção do pequeno produtor. Ontem nós mostramos aqui um conjunto de máquinas agrícolas, tudo se estragando, novas inclusive, com um ou outro problema, deve ter um parafuso torto, uma coisa, mas se estragando, Assurbanipal. Esse programa aí precisa ter uma atenção aí, alguém precisa bater na mesa. Assurbanipal, me diga uma coisa, em relação, você falou a respeito da cadeia produtiva da madeira, das proteínas, em relação à castanha. Eu fui informado de que está em gestação ali, está sendo gerido um projeto de lei ali na Procuradoria-Geral do Estado para que o governo possa intervir. Eu queria saber se você pode adiantar alguma coisa aqui para a gente. O que é que nós temos de novidade em relação a isso? Bom, primeiro dizer que esse é um grande tesouro nosso, né, a castanha, né? E como nós estávamos pensando aqui nos bastidores, né, ela já promoveu o Pará, né? A castanha do Pará. O que é frustrante para a gente, né? Uma hora a gente promove o Pará, outra hora a gente promove o Peru e o Acre fica sem identidade. Né? Então, a gente vê a Bolívia do nosso lado aqui, é um grande produtor de castanha, né? E o nosso estado aqui com a dificuldade realmente de aproveitar essa matéria-prima e transformar num produto aí valioso que ela é, né? De agregar valor, né? A castanha hoje aqui no Acre, ela tem um grande potencial já de negócio na área do extrativismo, né? Certo? E está sendo pouco processada realmente aqui no estado, né? Apesar de ter indústrias aqui, se não me engano 12 indústrias que têm um potencial de processar aqui, mas a gente convive com a dificuldade desses empresários, né, de conseguir ter a matéria-prima disponível, né, porque às vezes entra numa concorrência que eles consideram desleal com relação aos empresários peruanos, né, que conseguem ter uma condição econômica melhor de garantir a compra do produtor. Esse é o cenário que nós estamos, né. Então acaba a nossa castanha... Peru ou Bolívia? Peru? Peru e Bolívia. Peru né? e Bolívia. Principalmente Peru, né? Acaba, vamos dizer assim, a castanha entrando como um segundo, terceiro produto de maior número de exportação aqui para o nosso estado, né? E, vamos dizer assim, estamos perdendo um pouco isso. Nosso desafio é desincentivar a série da castanha in natura. Né? O objetivo dessa lei que vai vir é essa. Isso, é tirar o incentivo da castanha in natura, incentivar o processamento dela aqui no Acre, agregar mais valor nela. Mas as empresas aqui, elas vão ter, aí é uma dúvida, elas vão ter condições de comercializar o que for beneficiado aqui para fora do estado do Acre? Esse é o desafio, né? Esse é um grande desafio. A gente tem, pelo menos a felicidade de dizer hoje que a maior parte das empresas hoje já estão cifadas, já tem uma legalização com o MAPA, né? Ano passado trabalharam todo nesse esforço que eu pude acompanhar o desafio dos empresários, porém, né, realmente, né, vamos fazer o esforço de trazer mais indústrias. Então, eles estão se formando, inclusive, numa organização sindical, empresarial, e o desejo deles realmente é trazer mais indústrias, inclusive indústrias peruanas, indústrias bolivianas, que possam se instalar aqui para aproveitar essa matéria-prima, né? Vamos dizer assim, o
O gargalo dessa possível legislação que está sendo trabalhada de desincentivar a saída da matéria-prima tem sido os extrativistas, né? Então, os movimentos extrativistas. Como porque assim? eles têm um temor, vamos dizer assim, se as indústrias conseguirão, né, manter exatamente essa aquisição da produção, né? Então, o fio da balança aqui vai ser esse, a gente equilibrar a capacidade de compra das indústrias, né, vamos dizer assim, com a capacidade de suprimento dos extrativistas e que consiga com isso aí não, ter um preço, né, que agrade a todos os dois lados. não né? é aí que deveria entrar o governo, Assurbanipal? Por exemplo, a dúvida é, os extrativistas estão desconfiados. Eu não vou mais vender para o Peru e nem para a Bolívia? Quem vai comprar? Não, mas as indústrias do Acre agora vão estar em condições de absorver essa sua produção de castanha. Vai mesmo? Vai. Rapaz, aí fica na dúvida. Aí o governo incentiva que o camarada venda para cá. Sim. Vamos supor que as indústrias cheguem ao topo da sua capacidade de absorção e sobra castanha. E aí? Bom, na verdade, assim, olhando friamente os números da capacidade de produção e capacidade de extrativismo, né, de suprimento, né, esse número ele é compatível. Certo? O problema maior fica nessa questão da negociação das associações, dos produtores com as indústrias, que realmente isso é uma realidade. Bom, mas né? aí é jogo de mercado mesmo, né? Isso, jogo de mercado. Porém, assim, o nosso esforço como governo, como incentivo ao desenvolvimento, né, acho que como instituições que querem o desenvolvimento e gerar emprego no estado do Acre, o desenho de agregar valor aqui no Acre é o melhor cenário. Mas fazer isso de forma cadenciada, eu acho que é o melhor modelo, né, no qual vai ganhando a confiança, as indústrias vão entrando, surgem novas indústrias, a gente vê aí, por exemplo, a Cooperacre fazendo um grande investimento, aí que nós estávamos conversando aqui, né? Então a gente cadenciar a capacidade de processamento, aquisição e o suprimento, acho que esse vai ser o desafio nosso de equilibrar isso, né? Os empresários do setor de castanha, eles se ressentem muito disso, né? Inclusive, eu sou muito cobrado por todos eles, né, para tomar as medidas junto com o secretário de Fazenda, né? Tomar as medidas contra essa saída da castanha para o Peru, né, que ela sai de forma legal, mas internamente tem mecanismos que precisamos controlar mais, a gente sabe disso. Agora, eu quero só chamar a atenção do telespectador o seguinte, você percebe aí que é um jogo. É um jogo. Coloca aqui na 2. É um jogo, que é o seguinte. Qual é o jogo? Os empresários acreanos pressionam o governo. Governo, rapaz, tem que colocar uma barreira ali, impedir que a castanha vá para a Bolívia e para o Peru. Perfeito. É cada um jogando o jogo, usando as armas que tem. Os empresários daqui estão jogando o jogo. Agora, para o extrativista, como é que fica? Você percebe a dificuldade? Isso. E o governo tendo que ficar ali como diz o Matuto, entre a língua e o beiço, né? O Assurbanipal, você deu uma deixa aí que agora me chamou a minha curiosidade. As indústrias de Bolívia e Peru acenaram com a possibilidade de instalar a unidade aqui no Acre? Que tamanho vai ter isso? Onde vai ser? Já teve isso. Ano passado, que teve muito forte, teve mais intenso essa discussão da lei, inclusive, já teve aceno de 2 indústrias que poderiam vir para cá, certo? Inclusive, nós temos uma que já é fruto de uma parceria, né, de um empresário peruano com um acreano, brasileiro aqui, né? Então, a gente acredita que sim, né? Eles vão onde vão ganhar dinheiro, né? O empresário vai para onde ganha dinheiro. Se o cenário, se o ambiente econômico aqui for favorável, né, com certeza é uma grande oportunidade. De fato, né, incentivar a agregação de valor aqui, né, desincentivar a saída da castanha in natura, a gente entende que é um bom projeto para fazer. Temos só que fazer isso com equilíbrio. E os empresários acreanos? Esse é o ingrediente, para eles mais ainda, né? Mas o ingrediente, a dificuldade, o desafio nosso é fazer isso de forma equilibrada e sensata, que pode ser a solução, pode ser de forma cadenciada. Isso aí é uma percepção interessante de que as coisas precisam ir sendo construídas e crescendo aos poucos, né? Mas os empresários acreanos com essa possibilidade das indústrias peruana e boliviana vir para cá, deve ter feito bem sim. Não, isso não foi uma proposta nossa, pelo contrário. Eles estão se organizando em sindicato, inclusive, para ter uma associação, porque eles precisam. Realmente é importante ter esse associativismo empresarial, né? E eles vislumbram isso, eles colocam isso como argumento, que vai ajudar o Estado a atrair mais indústrias, né? E é um argumento sensato, né? Que tem lógica, né? Porque se tem matéria-prima, um produto que é valoroso aí no mundo todo, né? Por que não sonhar que vai vir indústria para cá por esse motivo, né? Olha, tem aqui um telespectador que não se identificou, mas ele traz aqui para o debate um assunto que também o presidente da Apex esteve aqui e colocou. E, para minha surpresa, ele até admitiu que concorda com a ideia do governo de vender a zona de processamento de exportação. Eu queria saber de você, o internauta está falando aqui, ó.
Ele cita aqui as leis 11.508 para fins de modernização do funcionamento da ZPE. A carne, pergunta ele, ficará mais cara ou mais barata? Além da qualidade, nos será favorável ou não? Ele já mistura uma coisa e outra, né? A ZPE com o mercado da carne bovina. Bom, são negócios, funcionam ali da oferta e da procura, né? Então o preço ele gira em torno disso também, né? Então, assim, havendo uma demanda de exportação e a empresa suprindo, com certeza ela vai ter uma oferta de um preço de venda melhor, né? Isso que as indústrias procuram, né? Quando nós estamos falando aqui de exportar, significa que ver um preço de venda melhor para aquelas empresas que querem exportar, que elas ganharem mais recursos e gerar empregos aqui. O que a gente ganha é um emprego. Mas com certeza, né, o produto tende a realmente haver um upgrade no seu preço, né? E também existe esse impacto no mercado local, né? Então a tendência qual é? A carne realmente, no momento que ela está sendo exportada, né, tendo demanda por exportação, ela acaba ficando no mercado um pouco mais caro, né? É comum, é normal isso, né? Porque lei da oferta e procura. Agora, com relação à ZPE, por favor. Não sei se é o caso de falar, mas a ZPE ela tinha um cenário, um contexto até o ano retrasado, né? E o ano passado houve uma mudança na legislação. A gente entende que a legislação anterior ela inviabilizava, realmente, dificultava muito a legislação anterior previa 20 e 80, né? Isso. 20 para comercialização interna, 80 para exportação. Praticamente ela obrigava que a empresa que se instalasse no regime ZPE, né, ela era obrigada a exportar. 80%. Isso, pelo Depois menos 80%. Aumentou para 60%? Não, agora liberou para... Não tem mais limite. Agora não tem mais limite. Se ela quiser exportar 100%, exporta. Se ela quiser exportar 0% e vender para o mercado nacional, pode vender. Então, com essa mudança, né, muda totalmente o cenário. A empresa ela tem a opção de, se instalando com esse regime, de exportar ou não. Então, dá para fazer um trabalho gradativo, né, da empresa que desejar, de começar a exportar gradativamente. Mas eu queria que você explicasse aquela mudança em relação ao raio de atuação da ZPE. Outro aspecto importante é esse da questão física. Geográfica, né? E física, né? A grande mudança também é que ela sai desse contexto daqueles limites físicos, né? Aquele espaço que a gente conhece como ZPE, que é um parque industrial, né? Ele passa a ser agora um novo espaço para colocar indústrias, independente de ser ZPE ou não. Então hoje nós do governo do estado, na secretaria, estamos atraindo indústrias, né? Já que o nosso parque industrial já está sobrecarregado, já está com a sua ocupação já 100%, né? A gente quer agora atrair indústria para aquele espaço, independente dela usufruir do regime ZPE ou não, né? Ali nós temos um espaço que foi feito investimento, está com a infraestrutura pronta, documentada, toda legalizada, então agora o nosso direcionador de atração de investimentos para cá, de terrenos, é naquele espaço, independente da empresa usufruir do regime ZPE ou não, né? Eu vou fazer aqui me lembrei aqui a respeito de uma abordagem que foi feita no supermercado, de uma pessoa que ouviu a sua fala num programa de rádio. E aí ele disse o seguinte: Itaã, a impressão que dá é de que o que o governo fez, e aí nesse caso é governo federal, as mudanças na legislação que aconteceram, tornaram a proposta de ZPE no Brasil simplesmente uma espécie de uma área de livre comércio. Foi um arranjo que foi feito para acabar beneficiando os empresários. Essa foi uma percepção que me parece tem lógica, Surbanico. Sim, mas eu acho que, vamos falar de beneficiar empresários, estamos beneficiando a atração de investimentos, né? Funcionamento de negócios. E o que a sociedade ganha com esses negócios? O emprego, né? Então a gente precisa gerar empregos firmes, perenes, né? E a indústria ela tem esse potencial, que ela fica muitos anos funcionando, então gera um emprego perene. Então a proposta da ZPE sempre foi o quê? Liberar a questão tributária, né? Dar esse incentivo, porém os empregos ficam. Então imagina o potencial ali nós temos 130 terrenos no futuro aí, sonhador aí de 130 indústrias funcionando, pequenas ou grandes, o número de empregos que vão ser gerados ali, né? Então acho que esse é o que fica para nós, né? E com o emprego se desdobra no comércio, se desdobra na arrecadação do Estado, né? Mesmo que aquela indústria esteja isenta. A questão é essa, a desconfiança do cidadão, é justamente isso, porque de quando foi feita a mudança para agora, digamos que o Acre não apresenta nenhum crescimento vertiginoso no número de empregos em função dessa decisão. Isso, é porque essa mudança, apesar de ter sido ano passado ainda, mas a maturidade de trabalhar com essas mudanças, às vezes nas tributárias, elas não são assim de uma hora para outra, porque as pessoas têm que acreditar, os industriais têm que acreditar também, e temos que considerar que nós, ano passado, tínhamos um cenário de eleição estadual, eleição federal, e que o empresário aguarda um pouco isso para poder analisar seus investimentos, mas nós temos procura, ano passado tivemos muitas procuras, muitas consultas de empresas interessadas, mas todas elas acabam aguardando o cenário eleitoral para começar realmente a ter a segurança, se sentir seguro para poder investir.
você vai ver que esse ano vamos ter empresas já se instalando naqueles terrenos, né? Independente de ser o regime ZPE ou não. Bom, tem aqui a pessoa que fez a pergunta, foi o Marco Aurélio Flores, meus parabéns, excelente a resposta, o Marco Aurélio está falando. Tem outro comentário aqui. Oi, Itaam, boa tarde, mais uma vez quero que pergunte ele está falando aqui a respeito da bancada federal, como vai ficar, aqui a situação da BR-364, de certa maneira, acaba impactando no teu trabalho também. E aí, Assurbanipal? Com certeza, a logística ela tem impacto total nos negócios, né? Nós estamos falando aqui de indústria, comércio, né? Agronegócio, né? Então as estradas são um fator, né? São componentes importantíssimos no ambiente de negócios, até para atrair investimentos, né? Então, a gente queremos atrair investimentos, temos que ter uma infraestrutura mínima para oferecer para qualquer empresa, né? Quanto à BR-364, realmente ela tem esse processo aí que defasou muito, né? O valor previsto para manutenção, de certa forma, incipiente, né? Nós, com o próprio governador Gladys Camille, tem lutado, né? Buscado isso, né? Mas temos que pensar um pacto, realmente, e os parlamentares vão ser importantes nesse aspecto. Temos que ter um pacto para reconstruir essa BR, nem que seja em 10 anos, né? Mas a cada ano temos que fazer O governo federal precisa redescobrir a BR-364 aqui no Acre. O Herbert de Souza, motorista, está perguntando para você o seguinte, tá? Pergunta para o entrevistado, quais os projetos em andamento para a recuperação dos pontos turísticos acreanos? Isso aqui é uma pergunta boa. Sim. E como, de forma prática, estabelecer o turismo como meio de fomento na economia local. Eu vou lembrar aqui que antes de ontem, eu conversei aqui com aquele australiano que está fazendo um sucesso danado aí na internet. Ele é todo bonitão, todo galã e tudo, e ele está empolgado, se empolgou com o Horto Florestal. Só para você ter uma ideia. Então nós temos tem pontos turísticos que estão se acabando aqui, né? Que são notícias, MP já entrou em cena, já foi feita uma ação, né? Formalizada uma ação no MP em função disso. E aí, Assu? Olha, realmente o turismo ele é um tema simples e complexo, né, vamos dizer assim, mas é um tema de extrema importância e uma grande alternativa para o Estado, econômico do nosso Estado. Isso aí eu não tenho dúvidas e estou trabalhando nesse sentido, né. Então, nesse momento, eu estou com a oportunidade de fazer alguma coisa por esse tema, né. Queria primeiro dizer que várias ações vêm acontecendo na área do turismo, não é de agora, já vem desde esses 4 anos, né. Caso do Artesão é uma delas. Uma delas, mas principalmente fortalecimento do etnoturismo, né, para os indígenas. O turismo de base comunitária, hoje está sendo trabalhado aí 4 comunidades, ali o Croa, a Serra do Divisor, né, a Linchapuri, né, certo? O Seringal Cachoeira. Então tem um trabalho já em andamento para transformar essas comunidades, né, em potencial turístico, isso dessa parte comunitária, né. E eu acho que o grande esforço que nós vamos ter que fazer agora aqui é recuperar realmente os pontos turísticos, né. Então já estamos com um trabalho ali com a Fundação Elis Mansur, na Secretaria, já estamos fazendo um levantamento, e esse para mim vai ser uma grande ação que a CECETUR vai desenvolver agora, né, exatamente, juntamente inclusive com o secretário Cileu da CEOP, né, para revitalizar os pontos turísticos e colocar para funcionar. Eu acho que o primeiro gesto vai ser esse da Casa do Artesão, né, no qual nós estamos revitalizando a edificação, vamos colocar a equipe para colocar para funcionar, para receber, para dar o seu destino, né. Quem falha mais, Assu? E lembrando, só para complementar, lembrando que cada ponto turístico desse, ele gera no seu entorno, né, um vetor de empreendedorismo, então ele gera renda, né, seja para as pessoas que vão estar visitando, para pequenos negócios no entorno, né, então é realmente um ponto turístico, é um vetor de desenvolvimento. Pois é, então tendo isso como referência, que um ponto turístico é um vetor de desenvolvimento, eu queria saber o seguinte, porque o governo já deu várias demonstrações indicativas, por exemplo, vou lembrar aqui alguns, aquela cidade cenográfica lá. Certo. Está se espatifando, roubaram inclusive ontem tive a oportunidade de fazer uma visita, ali, né? Tá, tem aquele ponto, tem onde mataram o Plácido de Castro, onde foi alvejado, que o governo também fez uma intervenção ali. Aí o que eu fico me perguntando tem horas que o governo toma as medidas e falta a iniciativa privada vindo atrás, ou a Subanir. Por isso que eu também, eu não estou aqui querendo ensinar empresário, pelo amor de Deus, quem sou eu? Sim. Ensinar empresário a ganhar dinheiro. Mas a impressão que dá é de que aquela máxima de que no Acre a iniciativa privada é privada de iniciativa, às vezes ela é uma verdade, hein? Bom, vamos aqui traçar a crítica, nós estamos aqui fazendo uma reflexão construtiva, claro, né? Exato. Dizer exatamente isso. Eu acho que o grande desafio nosso, e eu vou trabalhar muito forte nisso, é agregar a iniciativa privada, porque o turismo ele vai despontar a hora que a iniciativa privada tiver o potencial de tomar de conta desse tema. Sim. Né? E o governo ele é um facilitador, ele é um apoiador com políticas públicas, leis, atração de recursos, apoio, né? Melhorar no que for possível, né? Mas esses 2 casos que você falou, vamos destacar ali a cidade cenográfica
realmente ali foi fruto de uma parceria de iniciativa privada que não logrou êxito, realmente. Hoje está no que está, mas é um ponto importante. Temos que revitalizar, a minha gestão tem que revitalizar reconstruir aquilo reconstruir ali. praticamente. Mas é um complexo fantástico, né? Vamos dizer assim, e rever esse modelo com a iniciativa privada. Mas esse ponto, viu, eu acho que é um ponto que eu posso trazer de agregar valor na gestão nesse momento, né, da minha experiência com as federações, tudo, né, de trazer iniciativa privada para ajudar a gerir, né, esse modelo de turismo. A hora que realmente nos locais, nos municípios, a gente conseguir trazer iniciativa privada para esse entendimento, acho que a gente vai conseguir ter uma manutenção, vai conseguir ter uma continuidade desses projetos. Porque a impressão que dá é que a própria iniciativa privada não acredita. E tem algumas situações que o próprio empresário do segmento do turismo, eu percebo que, assim, que falta um pouco de enxerimento. Bom, nesse caso, eu acho que é onde entra nós, né, de criar esse contexto, de criar esse ambiente. Dar segurança, né, ao empresariado também. Isso, aí é um papel nosso, né, que é o que está sendo feito e vamos ampliar muito isso aí. Então já estamos pensando, né, estratégias para isso, né. No primeiro momento a gente revitalizar, trabalhar numa ação de revitalização desses pontos, desses complexos e pontos turísticos, né, e fazer essas conexões, chamar as entidades para estar junto, né, porque existe já os conselhos, já existe toda uma rede, né, organizada, então não podemos perder isso, né, mas eu acho que avançou muito. Nós estamos num estágio bem avançado de maturidade do que o turismo representa para o estado do Acre e temos ações profundas, né, que vão começar a dar reflexo positivo, eu não tenho dúvida. Surbanipo, o nosso tempo acabou, queria agradecer a tua participação aqui e deixar o espaço aberto para você sempre que for preciso. Bom, pena que o tempo é curto, né, mas eu queria dizer assim, que eu acho que o principal ação, né, que nós vamos estar focando, turismo, empreendedorismo, tecnologia, né, lá na nossa secretaria, junto com uma ação de governo, né, sempre por orientação do nosso governador, é gerar empregos, né. Então, o que está por trás dessa nossa discussão, né, em fomentar as cadeias produtivas, promover o turismo, né, o empreendedorismo, faltou a gente falar dos eventos, né, que já tem um calendário de eventos já pensado, né, junto com os municípios, né, é a gente promover aí oportunidades, né, de trabalho e renda temporária ou perenes, né, dentro do escopo de cada ação que vai ser promovida. E estamos muito esperançosos, né, otimistas. A gente sente também que o empresariado passou o período eleitoral, as inseguranças. Eu acho que a gente está com as bases prontas para desenvolver o Estado e dar uma ampliada na economia. Olha, como que nós estamos precisando disso. A economia toda está gritando por esse reaquecimento desse cenário. Muito obrigado pela tua participação. Boa sorte, bom trabalho. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.